No nosso Momento EBD de hoje, estamos recebendo as coordenadoras do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e de nossa querida congregação Igreja Presbiteriana Resgatando Vidas. Sejam bem-vindas, meninas. Prazer é nosso. Isso. Muito obrigada. E falar de Ministério Infantil é coisa boa. Quem não gosta de criança? Muito bom. Eu trabalho com o Ministério Infantil desde que eu era criança, praticamente. Eu comecei com 13 anos dando aula no Ministério Infantil e até hoje estou aí. Muito bom. E como foi a tua experiência, Elana, com o Ministério Infantil? Bom, após a conversão, há 15 anos, eu tive um chamado muito especial para já iniciar o serviço ao Senhor com o Ministério Infantil. E é verdade, a máxima se aplica, então, que a esposa do pastor também é líder do Ministério Infantil, é regra, como é? Eu acho que não, na minha opinião, não. Eu acho que minha visão é assim, eu trabalho com o Ministério Infantil desde que eu me entendo por gente. Eu aceitei a Jesus quando eu era criança, eu tinha 12 anos quando eu fiz a minha decisão por Cristo. Então, eu sempre tive essa questão. Se eu tive essa oportunidade tão cedo e foi tão bom para mim, eu também preciso dar essa oportunidade para os outros. E eu não tinha a menor ideia de que, alguns anos mais tarde, eu me casaria com pastor. Então... Não tem. Não tem. Então, não é via de regra. Não. Eu realmente, eu não tive a bênção, do chamado a receber a Cristo na infância. Mas quando eu me vi no trabalho do Senhor, eu observava e via as crianças com essa necessidade de aprender sobre Cristo e como aquilo foi tão maravilhoso na minha vida, eu percebi que eu estaria ali disposta a servir ao Senhor no meio das crianças, E foi uma experiência muito boa e eu lembro que no início do trabalho da congregação, quando eu me vi ajudando ali no ministério com as crianças, eu observei uma sala com as crianças e eu falava assim para o Senhor, Eu disse, Senhor, como que eu vou fazer? Porque eu não fui chamada quando eu era criança, eu não recebi a Cristo quando eu era criança, eu não tive, na verdade, uma infância na casa do Senhor. Mas naquele momento, eu creio que eu comecei a ser ali abençoada pelo Senhor no propósito de ser capacitada, para ministrar o coração das crianças. E foi quando eu comecei a aprofundar mais o conhecimento e abrir o coração para anunciar a palavra de Deus no meio das crianças. A gente tem Deus vai abrindo as portas e nos direcionando, eu acredito. Isso. Ele vai mostrando, a Bíblia fala que cada um tem seu dom, seu talento, seu ministério, e eu sempre digo que Deus me chamou para trabalhar com crianças. Também tenho dito que é um trabalho com... a gente tem um prazo de validade, vai chegando uma certa idade, vai ficando mais difícil, mas ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos superiores. E o primeiro que eu fiz, eu praticamente nunca usei profissionalmente. Eu creio que Deus me possibilitou fazer a faculdade de pedagogia para que eu usasse isso no Ministério Infantil. Ele capacita, então ele chama e ele mesmo capacita. Ele vai abrindo as portas. Aí, quando eu me casei, apareceu a oportunidade de eu fazer o curso da PEC em Campinas, 1 ano de curso, estava lá, então fazia aquele curso de 1 ano, aí a faculdade, o trabalho, aí as oficinas que a gente vai fazendo e Deus vai abrindo as portas e vai nos preparando. É muito importante, Elaine, lembrar, porque uma das ferramentas que Deus me abençoou para me capacitar foi o curso de teologia na PEC, voltado para o Ministério Infantil, então foi algo muito maravilhoso. E, gente, falando aqui em teologia, é realmente necessário, as crianças, elas precisam de fato de teologia? Eu acho que todo mundo precisa. Não tem como dividir. Se a gente... O que é a teologia? É o estudo de Deus, É a ciência de Deus. E hoje em dia, a gente vive num mundo muito
estranho, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. Os valores têm ficado perdidos, as questões têm ficado bem soltas, abertas, e aí se a gente não ensina para a criança o certo, o Eliseu disse que só existe uma coisa que mata o ensino errado. É o ensino certo. Então, quando a gente começa a ensinar desde pequena, é mais fácil, né? Mais fácil isso. É muito importante, porque e a criança ela precisa conhecer a verdade, né, da palavra de Deus. Não dá para ter outro ensino, tem que... Tem muita igreja que acha que, infelizmente, que a igreja, o ministério infantil, o culto infantil, o trabalho infantil é para tirar as crianças de dentro do templo, para que os pais possam ter um tempo de qualidade ouvindo a palavra de Deus. Eu acho que isso é totalmente errado. O ministério infantil ele é tão importante quanto qualquer outro ministério na igreja. Enquanto os pais estão ali, nem todas as crianças conseguem absorver aquilo que está sendo falado, principalmente aqueles que são menores. Então, o que a gente faz? A gente ensina na frequência deles. A gente ensina aquilo que é ensinado, a palavra de Deus, as verdades da Bíblia, aquilo que o Senhor quer, através de uma linguagem própria para as crianças, né? Para que eles possam entender essas mesmas verdades que os pais estão aprendendo lá no culto. Né? Então, portanto, não confundam o ministério infantil, a salinha dos meninos com o hotelzinho, né? Não é lá um local onde eu vou deixar o meu filho para que eu possa cultuar da melhor forma, é só tirar a criança dali. Não, muito pelo contrário, é ministrar a criança realmente na linguagem que ela consegue entender, né? Onde a verdade vai ficar muito mais clara para ela. E quais são as características que a gente precisa observar na escolha de um professor para o Ministério Infantil? A resposta você confere no próximo Momento EBD.